feiura aparecendo aqui, gente. Minha casa tá em reforma. E tá tudo bagunçado. Bom dia, pessoal. Gente, me dá um minuto que eu esqueci meus óculos e eu vou precisar deles. Espera aí. Cheguei! Bom dia, gente! Tudo bem por aí? Tudo joinha? Vamos para mais essa live da madrugada aqui das 7 da manhã. Madrugada nada, né, gente? Todo mundo já acordado, indo pro trabalho. Ah, sabe uma coisa legal? Dá para assistir, ouvir a live até dentro do carro, né, dirigindo. Liga o celular lá, deixa só o áudio. E você pode aproveitar esse tempo para ficar ouvindo, não só a minha live, mas qualquer outro conteúdo assim, né? Que você pode aproveitar esses tempos de deslocamento dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do metrô, sei lá, lavando louça, arrumando casa. Sempre é tempo da gente aproveitar esse tipo de conteúdo, né? E aí, tudo bem por aí? Vocês estão gostando dessa sequência de lives? Está sendo útil para vocês? Que bom! Lembrando, gente, que eu estou usando aquele sisteminha de caixa de perguntas, né? Que tem esse triângulo, não, esse retângulozinho aqui embaixo, ó, com uma interrogação no centro. Vocês podem usar esse espaço para fazer pergunta, porque fica muito mais fácil visualizar as perguntas de vocês, tá? Então, esses dias todos eu tenho feito essas lives cedinho. Eu vou continuar, tô amando fazer isso. E tenho tido um feedback muito bom, né? Das pessoas que estão me escrevendo por direct, agradecendo. Tem o meu grupo no Telegram também, que eu vivo colocando conteúdo lá. Então, se alguém quiser depois saber sobre o meu grupo no Telegram, me chama que eu coloco vocês lá dentro, eu dou o link para vocês, tá? Me chama lá no direct que eu passo, que eu replico muito o conteúdo que eu posto aqui no Instagram, mas eu também coloco conteúdo exclusivo lá para vocês, tá? Então, tem um canal e um grupo onde a gente pode conversar. Eu abro os comentários de tempos em tempos para vocês conversarem, né? E fecho, que eu acho que é uma coisa muito legal, um recurso muito bacana que tem no Telegram. E no WhatsApp também, para quem tem grupo no WhatsApp, né? Que é poder fechar os comentários para não ficar muito poluído. Então, eu coloco um tema, abro os comentários, depois eu fecho. Então, aí todo mundo tem aquele tempo de conversar e eu vou e respondo também vocês por lá, ok? Então, gente, me contem aí. Gente, quem tá falando aí da live da Janaína ontem, tá gravada por 24 horas. Vai lá e assiste depois, tá? Vai estar disponível até hoje à noite. Então, essa semana eu falei sobre... já falei sobre compulsão alimentar, já falei sobre viver no 8 ou 80, ou tá fazendo tudo certo ou tá fazendo tudo errado. Já falei sobre comida de verdade e o impacto do que a gente come no nosso comportamento alimentar. Então a gente fica doido querendo mudar o nosso comportamento alimentar, mas a gente não se desapega de certas comidas. E aí o que acontece? A gente nunca consegue mudar o comportamento alimentar. Sabe aquela coisa do cachorro correndo atrás do rabo? É assim, né? Então você precisa de um tempo comendo comida de verdade para dar tempo do seu organismo se equilibrar, e aí sim você vai sentindo mais facilidade de mudar o seu comportamento. Então uma coisa vai puxando a outra, um círculo, né? Que as coisas vão se influenciando. E aí, ontem, eu acho que até a pessoa tá aqui, porque eu me lembro dela, que era a Michele, que fez uma pergunta e eu vi que tem uma Michele Comparim. Não sei se foi você, Michele, mas alguém ontem fez uma pergunta que era mais ou menos assim: como fazer para lidar com a família e amigos criticando a low carb, mesmo você tendo perdido 20 quilos? Não foi isso? Foi você, Michele, que fez essa pergunta?
E é isso mesmo? Eu lembro que era a Michele. E aí, gente, casou direitinho com um dos temas que eu queria conversar com vocês aqui, que é como que a gente lida com as pessoas no nosso entorno quando a gente tá fazendo uma mudança alimentar, quando a gente está mudando hábitos de saúde e a gente tem toda aquela questão da vida social das pessoas no nosso entorno. E aí, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso, e agora eu vou falar diretamente para Michele, é: Michele, você tá feliz? Você emagreceu 20 quilos. Eu imagino que a sua saúde tenha melhorado horrores, né? Você tá satisfeita com esse resultado? Você está satisfeita com o que você tem feito? Se você está satisfeita, se você está feliz com isso, se você está feliz com o seu estilo alimentar que você está construindo, as críticas não deveriam te atingir, né? Eu sei que é muito difícil, eu vivo isso, tá? Eu vivo isso o tempo inteiro, né? Ainda mais que, além de viver esse estilo alimentar, eu trabalho com isso. Eu estudo com isso. Então, vocês imaginam o que é estar dentro de uma sala de faculdade de nutrição, ouvindo as abobrinhas que eu ouço, tanto de professores quanto as críticas dos meus alunos. Porque não passa uma das meus alunos, dos meus colegas, não passa uma aula sem que alguém fale: mas professor, e aquela dieta assim? E aí o professor vai e fala assim: ah, mas isso é dieta da moda, né? Então, assim, constantemente, né? Constantemente eu lido com esse tipo de desafio. E todas as pessoas que se engajam, né, nesse estilo alimentar acabam vivendo essas críticas todas. E aí, o que a gente faz? Isso que eu falei pra você, Michele, eu acho que eu já escrevi sobre isso no meu Instagram. Se você tá feliz com aquilo que você escolheu, se você tem confiança nesse estilo alimentar que você escolheu. E aqui eu tô falando de low carb, mas serve para qualquer coisa que você acredite de fato e que esteja gerando resultados bons para você. Porque vamos combinar que a low carb não é a única dieta do mundo. Ela é uma dieta maravilhosa, ela é uma dieta que traz resultados incríveis, ela muda a nossa vida, né? Muda o nosso jeito de enxergar as coisas e a gente tem muito mais facilidade de adesão quando bem acompanhado, né? Quando bem feito. Mas tem outras pessoas que emagrecem com outros processos e se dão muito bem e conseguem manter e tá tudo bem, tá? Então, o que eu acho que precisa acontecer é você ter confiança absoluta no que você tá fazendo, certeza de que é o melhor caminho que você escolheu, e aí isso te blinda dos comentários, isso te blinda das críticas das pessoas, porque olha só, é muito interessante isso, porque as pessoas que mais têm resultado, isso eu percebo pelas redes sociais, eu percebo pelos meus atendimentos, pelas pessoas que eu converso, as pessoas que têm mais resultado com a dieta low carb são aquelas que vão lá e estudam e aprendem mais e ganham muito conhecimento. Isso gera uma autonomia incrível, né? E aí as pessoas passam a entender e ter muita confiança naquilo que elas estão fazendo. Então, se você tem confiança no que você está fazendo, se você tem certeza de que este é um caminho que você está escolhendo, que você vai conseguir levar aí por bastante tempo, né? Quiçá o resto da sua vida, críticas não interessam. E a gente tem que se colocar numa posição de humildade também, e de pensar assim: gente, as pessoas não sabem o que eu sei. Então, quando uma pessoa me critica que eu tô comendo muita gordura, que eu tô comendo muita carne, que essa dieta vai me matar, que você é muito radical, que só um pedacinho de bolo não faz mal, que o importante é a moderação, comer de tudo um pouco. Quando isso acontece, essas pessoas, elas não sabem o tanto que você sabe, né? Então você tá estudando muito, você tá entendendo, você tá bem orientada, você vai em um médico que te orienta muito bem, num nutricionista que te orienta muito bem, você tá lendo, você tá aprendendo cada vez mais, você sabe, mas as pessoas no seu entorno não sabem. Então elas vão falar as abobrinhas que elas quiserem,
tá? Porque elas simplesmente não sabem, elas não têm conhecimento, e aí você tem duas coisas para fazer nesse sentido. A primeira, se for alguém que você, né, que você quer dar um retorno, que você quer ensinar alguma coisa, que você sente que tem alguma abertura para falar sobre esse assunto, então você pode até falar: fulano, olha só, eu tô super segura com o que eu tô fazendo, eu tô aprendendo muita coisa. Você quer aprender? Você quer que eu te conte por que eu tô comendo assim? Você tem interesse em saber? Se a pessoa falar: tenho, me explica, você pode explicar. Agora, se for aquela pessoa que você sabe que você vai falar, e ela vai continuar te criticando, então sabe o que você faz? Ignora, gente. E aí, precisa ter muito sangue frio para criar umas respostas prontas, do tipo: olha só, tá tudo bem, eu sei direitinho o que eu tô fazendo, olha só os resultados que eu tô tendo, tô muito bem, eu não preciso da sua opinião. É ser assertivo na resposta, não precisa brigar, para de brigar, não vai ficar batendo boca. É muito comum bater boca também, né, gente? Já bati muita boca. Eita, se já! Até a gente aprender que não adianta bater boca com as pessoas. Por causa disso, as pessoas não têm o mesmo nível de conhecimento que você tem. E para algumas pessoas você vai ter paciência para explicar, as pessoas vão querer te ouvir, e outras pessoas você tem que simplesmente ignorar. Ignora, tá? Porque você tá bem, você tá tendo resultado, a sua saúde tá ok, você tá feliz. Por que a gente tem que ficar dando poder para as outras pessoas afetarem a gente? Então, para mim, o que falta aí e eu ouço isso muito, tá, Michelle? Não tô falando pra você, assim, não. É pra muita gente, pra os clientes que eu atendo no dia a dia. Todo mundo fala isso. Mas é difícil a gente lidar com as críticas dos outros. As pessoas criticam, as pessoas falam. E isso é muito importante, gente, porque as pessoas no nosso entorno nos influenciam. Então, se a gente não está muito segura, a gente começa a colocar em dúvida, em xeque. Será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que eu não tô sendo radical? Será que isso é bom pra mim mesmo? O que será que vai acontecer ali na frente? Se você não tem certeza, você vai se deixar influenciar. E aí, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você tá voltando para os seus hábitos antigos, porque esse grupo, né, essas pessoas no seu entorno são importantes para você, né? Elas são as pessoas com que você convive. Então, se você não estiver bem forte em relação a isso, você vai acabar cedendo a essa pressão externa aí, né? Então, tudo passa pela segurança, sua confiança no que você tá fazendo. Se você tá segura, podem falar o que quiser, tá? E aí, a sua postura é muito importante, de cortar o assunto. Hoje em dia, vocês já viram que quase sempre, né, em rodas de conversa, principalmente quando junta muita mulher, não é verdade? Me falem aí se vocês... Eu quero saber quem vive essas dificuldades de comportamento aí. Me escrevam, sim, se vivem essas de comportamento, não. Essas dificuldades de relacionamento, das pessoas criticando o que você tá fazendo. Quem vive isso, faz um sim aí pra mim. Lembrando, gente, que tem caixa de perguntas que vocês podem colocar as perguntas de vocês nesse retângulo com uma interrogação no meio, porque aí fica mais fácil de eu visualizar as perguntas depois, tá? Então me contem aí, vocês vivem essa pressão? Ei, o Afa! Ei, gente, todo mundo! O Afa foi minha aluna na Fono, uma das melhores alunas que eu tive na vida, essa menina. Aí, tá vendo, gente? Muita gente tem. Aliás, eu acho que todo mundo tem. Mas é por causa disso. Vocês já pararam pra pensar que as pessoas não têm o conhecimento que você tem? Né? E aí, elas se acham no poder de falar qualquer coisa pra você. E aí, gente, tem uma linha de pensamento dentro da nutrição que chama comer intuitivo. E que tem, dentro desse comer intuitivo, tem 10 passos, tá? Eu não vou falar de todos os passos aqui, mas um dos passos é: aprenda a calar a polícia da comida.
A polícia da comida são essas pessoas que ficam no seu entorno te enchendo o saco, que ficam julgando o que você está comendo, que ficam criticando o que você tem feito pela sua alimentação, que ficam observando, porque pode ter um dia que você decide que você não vai comer que você vai sair, você vai fazer uma exceção. E aí é muito comum a pessoa chegar pra você e falar assim: ué, você não tá de dieta? Por que você tá comendo isso? Gente, se blinde da polícia da comida, tá? Como que se blinda da polícia da comida? É você que se blinda, você que coloca um limite, você que se posiciona para não deixar as pessoas criticarem o que você tá fazendo, o que você tá comendo, a quantidade que você tá comendo. Isso não é da conta das pessoas, isso é problema seu. Então isso entre mulheres, então, é muito forte, gente. Qualquer rodinha de conversa, vocês já viveram isso muitas vezes, acredito, né? Qualquer rodinha de conversa, vocês sempre rola assunto de dieta entre mulheres, de emagrecimento, de que precisa perder uns quilinhos, de isso, de aquilo. Sempre rola esse tipo de conversa. E aí a gente tem que parar com isso, gente. Porque isso não é da conta de ninguém. Então você não vai deixar ninguém te influenciar nesse ponto. E o antídoto para isso, essa semana eu tô falando demais disso, né? Antídoto para isso. O antídoto para isso é você ter certeza do que você tá fazendo, tá? E de você simplesmente fazer com que as pessoas entendam que você tá segura, que você sabe o que você tá fazendo e que ninguém tem nada com isso. Curto e grosso, tá? E algumas vezes a gente vai precisar ser mais incisivo, tá? A gente vai precisar até ser mais grosseiro com aquelas pessoas que insistem demais. Eu já tive cliente que me contou que em todos os almoços de final de semana tinha um cunhado dela que passava o almoço inteiro implicando com ela, né? E aí eu só fiz uma pergunta assim: ele tá no peso ideal? Ele tá no peso bom? Ele tá saudável? Aí ela falou: claro que não, né, Mônica? Ele tá super acima do peso. Então, geralmente são as pessoas que não conseguem também fazer o que você tá fazendo, não estão tão engajados quanto você nessa preocupação aí para poder emagrecer, né? Para poder ter mais saúde. E elas querem, elas admiram o que você tá conseguindo, mas elas não conseguem. Então, elas costumam também criticar porque não conseguem fazer o que você tá fazendo, não estão conseguindo ter os resultados que você tá tendo, né? E acreditam ainda nesse modelo da moderação, do só um pouquinho, só hoje pode, um pouquinho não vai te fazer mal, e continuam naquele lugarzinho ali comum, né? Que não traz resultado nenhum para elas. E muitas vezes elas estão desejando ter esse resultado que você tá tendo, e como uma forma de lidar com isso, elas acabam criticando. Então, respondendo a pergunta da Michelle ontem, Michelle, você continua aí? Fez sentido para você o que eu tô falando? Vocês concordam comigo? Me contem. Vocês concordam que isso dá certo? Alguém falou assim: já vivi isso, hoje não vivo mais. Como é que você lidou com isso, Michelle? Michelle não. A pessoa que falou isso, né? Então é isso, pessoal. É você se realmente ter confiança e estar feliz com o que você está fazendo. Aí sim você vai conseguir lidar com essas influências externas, né? Eu tenho um sobrinho, eu sou temporona, né, gente? Então meus sobrinhos têm quase a minha idade, né? Sou filha temporona. E ele me enche a paciência, ele não pode me ver que ele começa a falar: isso é paleo? Isso não é paleo? Porque eu comecei falando de dieta paleo, né? Antes de chegar na low carb, eu falava da paleo, né? E eu amo esse conceito, acho incrível, é pura ciência, é evolução humana, né? E ele me enche o saco até hoje, de vez em quando ele manda um WhatsApp pra mim, e aí eu fico dando risada com ele, né? E aí eu fico brincando, porque é isso, não tem como, né? Não tem como a gente lidar com essas coisas, senão com leveza. E olha, tá, você quer saber mais? Beleza, você não quer? Ri junto com a pessoa, dá risada, fala: é isso mesmo. Olha só, essa dieta que vai me matar já me fez perder 20 quilos, né?
Então, é isso que a gente precisa fazer, ganhar bastante confiança no que a gente está fazendo. Perguntas, pessoal. Usem a caixinha de perguntas aqui. Hoje o tema é rapidinho. E aí, tem uma coisa, deixa eu ver o que a Daisy tá dizendo. As pessoas perceberam que eu havia mudado, estava feliz e havia conseguido resultados. Pronto, é isso, né? E aí as pessoas acabam respeitando porque elas sabem que você tá segura do que você quer, tá? Isso é o principal. E aí, uma coisa importantíssima, gente. Parem de anunciar para o mundo que vocês estão de dieta. Parem de falar para as pessoas. Ninguém tem nada com isso. Não, por exemplo, quem faz jejum, parem de falar para as pessoas que vocês estão fazendo jejum. Sabe? Ninguém tem que saber, não. Porque isso gera crítica. Então, parem de falar. Tá? Eu contei pra vocês numa dessas lives dessa semana que uma cliente minha, ela me mostrou uma foto no Instagram de um prato maravilhoso que ela fez um churrasco na casa dela, um prato lindo, maravilhoso, com uma salada super incrementada, as carnes do churrasco, né, que eles estavam fazendo, e ela tinha feito um risoto de couve-flor com queijo, com bacon, tava assim lindo, né? E tava um prato lindo. E aí ela falou, Mônica, você acredita que durante o almoço todo as pessoas estavam me perguntando se eu tava doente porque eu tava comendo desse jeito? Então eu falei, gente, que estranho, né? Quando a gente come direito, quando a gente come comida de verdade, as pessoas começam a questionar se a gente tá doente por estar fazendo aquilo, né? Então é como se a gente estivesse fazendo algo muito bizarro e as pessoas do nosso entorno é que estivessem certas, né? Quando é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então se coloca numa posição de quem tá fazendo o melhor pra você, né? E aí você consegue lidar com essas questões. Então, no caso desse aí, o que a gente responde pra uma pessoa? Se você tá doente, por que você tá comendo assim? O que vocês responderiam, né? Deixa eu ver o que a Rihanna tá dizendo. Pior é quando sua amiga que é nutricionista diz que estudou muito e o que eu faço cetogênica, emagreci 20 quilos, ela diz que vai fazer mal pra mim no futuro. Pois é, né? Então, como é que você lida com isso, Rihanna? O que você respondeu pra ela? No meu caso, eu diria assim, por que vai fazer mal no futuro? Né? E aí, pergunta pra ela se ela sabe sobre bioquímica, se ela sabe sobre como o cérebro até prefere funcionar dentro de uma dieta cetogênica, como que o cérebro se adapta a uma dieta cetogênica. Pergunta pra ela sobre isso, né? E pergunta assim, como perder 20 quilos pode me fazer mal no futuro? Como comer comida de verdade pode me fazer mal no futuro, né? Ou deixa pra lá e fala assim, olha, existem linhas dentro da nutrição que pensam diferente de você e eu tô muito bem assessorada seguindo essa linha aqui, né? E corta a conversa, né? Deixa eu ver, a Xi, o que ela tá dizendo, Roseli? Eu falo que vou fazer exame de sangue quando estou de jejum, não anuncio que mudei meu estilo de vida, fico na minha. É uma boa, né? Eu vou fazer exame de sangue amanhã, eu tô em jejum. Aí as pessoas, nossa, mas jejum agora na hora do almoço? Né? Então, assim, a gente encontrar saídas pra isso aí, né? Uma coisa interessante também, que eu brinco com as pessoas, por exemplo, a pessoa, única possibilidade que ela tem é ir a um médico que é mais tradicional. Ela só tem na cidade dela a possibilidade de ir num médico assim. E aí ela tá com consulta marcada pra voltar lá. E aí ela faz os exames estão ótimos, ela emagreceu, os exames melhoraram, né? Aí tá com consulta marcada. Eu falo, ó, se posiciona diante desse médico, tá? Ele vai te perguntar, nossa, mas seus exames estão ótimos e você emagreceu, o que você tá fazendo? Aí você vai falar o quê? Ah, doutora, eu parei de comer doce, parei de comer massa,
tô comendo mais salada, mais carne, comecei a fazer atividade física, tô dormindo melhor. Aí ele vai falar, nó, parabéns, continua fazendo tudo isso que tá dando super certo, né? Agora, se você chega lá para um médico mais tradicional e fala, eu tô fazendo low carb, nossa senhora, ele vai, não faça isso, essa dieta vai te matar. Você falou alguma mentira para ele? Você não falou a verdade? Eu parei de comer doce, eu parei de comer massa, eu parei de comer pão, eu tô comendo mais verdura, tô comendo mais carne, tô fazendo atividade física. Isso tudo não é pura verdade? E não é isso que você tá fazendo? E quando você fala isso, ele não fica super feliz? Então, gente, para de ficar se rotulando. O que você tá fazendo é cuidando da sua alimentação, comendo comida de verdade, cuidando da sua saúde, e por isso você tá tendo resultados tão incríveis, tá? Se blinda aí dessas críticas externas, tá? A Rihanna tá dizendo que a qualidade de vida dela melhorou, ela tem Hashimoto, né? E o meu perfil funcional demais. Eu não tô entendendo o resto. Só sei que você tá melhor, né? E foi isso que você respondeu pra ela e cortou a conversa. Ok. Muito bem, gente. Aí a Andréia tá dizendo, né? Parei de dar importância ao que dizem, acredito no que me faz ser bem e tenho respaldo pra tal. Curto e grosso, né, Andréia? É isso mesmo. Aí você corta essas conversas, você corta esses assuntos. Então, aquilo que eu tava falando lá do comer intuitivo, aprenda a lidar com a polícia da comida. Aquelas pessoas que ficam ali te enchendo o saco. Para de dar ouvido para elas, corta, se posiciona, tá? E principalmente uma coisa muito importante também, né? Não seja a sua própria polícia da comida. A que fica ali se questionando o tempo inteiro, pensando se você tá fazendo certo ou não, ou se julgando quando você sai do programado, né? Fez uma refeição fora, fez uma exceção, aí você fica, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não tenho força de vontade, fica se auto-julgando, né? Então cessa isso também, cessa essa polícia da comida interna, tá? Fala pra você, não, tá tudo bem, foi só uma refeição e agora eu volto pro meu caminho. Certo? Pessoal, é isso. Então, ninguém tem mais perguntas. Tá todo mundo bem aí? Hoje o tema da live foi esse. E aí eu queria falar uma coisinha pra vocês aqui, gente. Quando a gente tá acompanhado nesse processo, as pessoas que ainda têm muito peso para perder, que estão no início do processo de emagrecimento, quando elas estão acompanhadas nesse início do processo, quando tá fazendo... Não, Lu, pode ficar aí que ainda tem um restinho de live aqui para você assistir, tá? Quando elas estão no início desse processo, fazendo essas mudanças alimentares neste início, estar acompanhado por uma equipe que te apoia, que te ajuda, né? Que te fala isso que eu tô falando aqui para você agora, né? É muito mais fácil. E eu tenho um trabalho junto com a Janaína Kenen, que é endocrinologista, a Daniela Godoy, que é nutricionista, e a gente tem um projeto onde a gente ajuda pessoas online, porque a gente tem uma limitação de tempo, muita gente procura pelos serviços e a gente tem essa limitação de tempo. E aí a gente criou esses programas online para ajudar as pessoas. E agora a gente está com inscrições abertas para o Despertar, que é um programa para ajudar justamente as pessoas a darem esses primeiros passos de forma mais segura. Então, se você está no início do seu processo de emagrecimento e sofre muito com essas críticas, sabe? E sofre muito porque no seu entorno tá todo mundo te criticando, te atrapalhando, falando que você tá fazendo errado, ou até te criticando porque você precisa fazer alguma dieta, você precisa fazer alguma coisa, você precisa cuidar da alimentação. Então você tem, de um lado, as pessoas que ficam te enchendo a paciência para você fazer dieta, e quando você começa a fazer, as pessoas te enchendo a paciência, se você tá fazendo certo ou não, mas essa dieta que você escolheu tá errada, não é assim que faz. E aí você tem toda essa influência externa, né? E quando você tá acompanhado, quando você tem companhia, né? Quando você tem esse acompanhamento de profissionais que vão te ajudar e acompanhamento e o apoio de um grupo também, isso fica muito mais fácil. Então a gente tá com as inscrições abertas pro Despertar, que é este programa de 30 dias, onde a gente vai te ajudar a dar esses primeiros passos com segurança.
segurança, né, a sair aí da inércia e conseguir caminhar no seu processo de emagrecimento, começar essa caminhada acompanhada, né? Então, se você quiser conhecer mais sobre o despertar, você, terminando aqui a live, você clica lá no meu perfil, na bio, tem o link para você se inscrever, né? E o Despertar é um programa que a gente criou pensando em várias questões. Por exemplo, pessoas que sempre reclamavam que não podiam pagar os outros programas que a gente tinha, que era um valor de investimento alto. E o Despertar tem um valor de investimento muito possível, né? O Despertar custa R$97. E você vai ter lives comigo, com a Janaína, com a Daniela. Você vai ter uma comunidade fechada no Facebook. Você vai ter 6 vídeos por semana com muito conteúdo, estratégias alimentares. Então, é um programa muito completo que vai te ajudar a sair da inércia, dar os primeiros passos e caminhar com segurança, né, rumo à saúde, ao corpo mais leve que você tanto deseja. Alguém tem alguma perguntinha para fazer agora no final, gente? Vocês gostaram da live? Outra coisa, aproveitem, quem tá aqui ainda, me sugere um tema pra gente conversar amanhã. O que vocês gostariam de me ouvir falando aqui? O que vocês vivenciam em relação ao comportamento alimentar de vocês que vocês gostariam de me ouvir falando aqui na live de amanhã? Me contem aí, galera. Aí, muita gente dizendo que aprendeu a lidar com isso. Então, é isso aí. É ficar mais forte e aprender a lidar com isso. Grazi, eu falo de comportamento alimentar, tá? Então, se você quer saber sobre tireoide, olha só, a Janaína Kennen, você conhece a doutora Janaína? Ela fez uma live ontem no perfil dela falando sobre tireoide, tá? Sobre hipotireoidismo, menopausa. Então, vai lá e assiste a live dela que ainda tá disponível, tá bom? Deixa eu ver aqui, vocês colocaram um monte de coisa aqui no final, tá? Então, Nilda, vai lá pro Despertar, se inscreve pro Despertar. Ela tá dizendo que fez o desafio do carnaval, mas não conseguiu fazer, parece que falta força. Nilda, então o Despertar é pra você, tá? Vai lá, se inscreve, vem com a gente. Andréia, já fiz de tudo, agora eu faço low carb, posso comer comida de verdade, não recebo mais críticas, pois sempre estou comendo, participando de tudo, só faço escolher o que é melhor. Olha que exemplo bacana, né? Sua vida social não para, você consegue se adaptar a essa questão de vida social, né? E aí você tá sempre junto com as pessoas, só fazendo melhores escolhas. Perfeito, Andréia. Perfeito, tá? Como lidar com a compulsão pós-jejum de 18 horas? Adriana, também não dá pra eu falar sobre esse assunto aqui. Eu fiz uma live sobre compulsão, que eu vou até ver se já subiu pro nosso canal do YouTube, que eu acho que pode te ajudar para você saber o que é compulsão de verdade. Será que você tem compulsão mesmo, né? E se você tá tendo esses episódios de compulsão pós-jejum, então será que não é melhor você parar com o jejum por enquanto, né? O jejum, gente, ele é uma ferramenta muito importante, muito interessante, mas ele não é obrigatório num processo de emagrecimento, tá? Vocês sabiam disso? O jejum não é obrigatório. Ele é uma ferramenta que ajuda muito. Mas eu, por exemplo, no meu processo de emagrecimento de 12 quilos, né, depois que eu engordei da bariátrica, 14, eu não fiz jejum. Eu fazia, no máximo, pulava um café da manhã ou outro, tá? Então, assim, se o jejum não tá te fazendo bem, você pode passar um tempo só cuidando da qualidade da sua alimentação, só fazendo a estratégia low carb ou cetogênica, sem fazer jejum. Não dá pra eu saber exatamente o que você tá chamando de compulsão, mas então se você quer saber se você tem compulsão mesmo, se isso que você tá chamando aí é compulsão, assiste a live. Eu vou ver se o link já tá no YouTube, e aí o vídeo já subiu pro YouTube, e aí eu compartilho com vocês depois, tá? Fica de olho aí.
Eu não entendi essa pergunta. Obrigada, obrigada, obrigada. Que bom. Como aprender a dizer não ao seu interno? Olha, Fernanda, é um bom tema, tá? Quando fico nervosa, acabo descontando na comida. Como aprender a mudar esse comportamento? Tem a ver as duas coisas, né? Como ajudar as pessoas próximas a mudarem seus hábitos? Lucimeia, nada a fazer, tá? Esse desejo que a gente tem de mudar as pessoas no nosso entorno é muito genuíno. A gente tá bem, a gente tá vendo os resultados, a gente quer que as pessoas mudem. Mas, gente, nós não podemos fazer muita coisa pelas pessoas que não querem essa mudança. Então, o que você pode fazer é o seu exemplo, né? É conversar com essa pessoa e falar assim, olha, eu tô fazendo uma coisa muito legal, você quer saber o que eu tô fazendo? Será que você não se interessa pra fazer? E aí você dá essa chance da pessoa se abrir com você. Quero, eu não aguento mais, Lucimeia, me ajuda. Aí você ajuda. Agora, você querer impor alguma coisa, você querer mudar as pessoas no seu entorno, isso não existe, tá? Então você ajuda, a gente consegue ajudar quem quer ser ajudado, né? E muitas vezes as pessoas não estão prontas para essas mudanças, as pessoas não estão ainda no momento de fazer mudanças, tá? Existe isso, existe prontidão para mudança. Algumas pessoas estão prontas, outras não estão. Então, o que a gente pode fazer é ser o exemplo, é ter, sei lá, uma única conversa com essa pessoa e falar assim, olha, eu aprendi uma série de coisas sobre alimentação, você viu que eu consegui emagrecer, você quer me ajuda? Aí a pessoa vai falar assim, quero. Aí você ajuda. Ou ela vai falar, não quero. E aí você, fim de papo, entendeu? E muitas vezes ela vai falar, quero, Lucimeia, só pra te agradar. E vai sair criticando tudo que você falou, porque ela ainda não tá pronta. Então, não tem como ajudar as pessoas precisam te pedir ajuda, tá? Pra isso dar certo. A live é sempre 7 horas da manhã aqui, tá bom? Isso aí, Andréia. Persistência, entender que não vivo uma dieta em seu estilo de vida. A Márcia tá dizendo que já se inscreveu. Que bom que você veio pro Despertar. Tô feliz demais, tá? A Márcia tá dizendo que ela tem dificuldade em reconhecer a fome de verdade. Márcia, você que falou que se inscreveu? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Nós vamos falar sobre isso lá dentro do Despertar, tá? Sobre como reconhecer a fome de verdade, tá bom? Olha só, fiz isso, a Lucimeia tá dizendo, fiz isso com a minha tia diabética e a glicose dela baixou de 370 para 140. Que maravilhoso, mas sua tia tava pronta para te ouvir, né? Que bom que você foi essa influência boa para ela, mas ela quis fazer isso, né, Lucimeia? Você podia ter tido uma pessoa que não mesmo com a glicose a 370, ela não estava apta para ouvir o que você tinha a falar, tá bom? Deixa eu ver o que a Michelle tá dizendo aqui. Um desafio diário para mim também é cozinhar para a família. Venho conciliando cardápios. Isso aí é interessante, né? Mas comida de verdade devia estar na nossa mesa da família inteira, independente se está fazendo dieta ou não. E especificamente em relação ao low carb, que a gente basicamente come carne e verduras, né? Isso tem que estar na mesa de todo mundo. Então, geralmente, você não precisa cozinhar diferente para sua família. Você vai adaptar, né? Já que você come mais carnes e verduras e a sua família come carnes e verduras e mais alguma coisa, um arroz, um feijão, um macarrão, uma coisa assim, você vai ter que fazer. Se você é a pessoa responsável por cozinhar na sua casa, você acaba que você tem que fazer essas comidas aí para elas também, né? Mas você, Michele, como a dona da cozinha, também pode começar a colocar umas regras que vão ser boas para todo mundo da sua família, porque comida de verdade é para todo mundo. Então, se você decide macarrão, não tem mais macarrão durante a semana, quais as mudanças que você pode fazer junto da sua família que vai beneficiar todo mundo, né? Então eu acho que a gente tem, quem cozinha em casa tem esse poder, não de impor as coisas, né? Mas de fazer regras sensatas,
né? O que é que você está preparando para sua família que você não pode comer? Então, será que não seria hora de tentar mudar isso com a sua família? Eu não sei a idade dos seus filhos, né? Não sei o que acontece aí, mas a gente tem esse poder e a gente, mãe e pai é que mandam, cara. Então, a gente tem que se colocar numa posição aí, se você tem filhos, crianças, no início da adolescência, sei lá, que você ainda tem um certo poder de educá-los, né? De estar educando, você também pode se colocar assim, olha, gente, eu que cozinho, de agora em diante a comida vai ser assim, e aí, quem sabe? É radical demais? Não sei. Eu não sei qual que é a sua realidade, Michele, com as pessoas que você está lidando, a idade dessas pessoas, mas é algo a se pensar, né? Isso mesmo, Lucimeia. Nana, GSF Nana, como participar do Despertar? Se inscrevendo, quando terminar aqui a live, você vai lá no link do meu perfil e lá tem o link para você saber tudo e fazer a sua inscrição, tá bom? Eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante, essa questão de aprender a dizer não, né, para as vontades. Deixa eu ver aqui. Peraí. Como aprender a dizer não ao seu interno. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, Fernanda. Eu gostei do tema, gostei da ideia. Como aprender a dizer não para aquelas comidas que a gente sabe que vão nos atrapalhar. Beleza? Esse vai ser o tema da live de amanhã, 7 da matina, aqui no meu perfil. Pessoal, se você conhece alguém que está precisando dar esses primeiros passos, que precisa fazer essas mudanças, conta para elas do Despertar, né? E vem com a gente quem tá precisando dessa ajuda aí pra começar, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada pela presença.